Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero apresentar essa playlist de 100 vídeos completos focados no concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Oeste da Bahia, que a Lac Concurso está disponibilizando para vocês. Depois da minha fala, vocês vão ter a aula aí normalmente completa para que vocês estudem de uma forma com qualidade, com presteza. A gente faz essa ação aí para ajudar os alunos, né? E eu quero fazer um convite. Olha só. Professor, estou assistindo as playlists, está bacana, está 10, está tranquilo, mas, professor, eu quero material de apoio. Professor, eu quero o restante do curso. Aqui tem 100 vídeos no YouTube, mas são mais de 100 vídeos este nosso curso. E eu faço um convite para vocês, até para vocês ajudarem o nosso querido site. Vocês podem estar estudando via o nosso site lá, concurso, a inscrição está o link da inscrição está na descrição desse vídeo, contribuindo com um valor simbólico de R$ 99,90. R$ 99,90 você vai ter este curso completo, mais de 100 aulas, mais um material de apoio e, além disso, você vai ter direito a uma metodologia vencedora, que é o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o painel do aluno. Ali você vai ter uma meta de estudos diária, a gente vai organizar, nós vamos priorizar os seus estudos com base na grade. Você vai estudar em regime de metas. Você vai ter o painel do aluno, você vai ter toda a estrutura do site por apenas R$ 99,90. E, claro, você vai contribuir com esse nosso grande projeto social que nós desenvolvemos aqui no YouTube. Tudo bem? Bacana? Então, excelente aula. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fala, galera, estamos de volta agora com a segunda parte da aula de Excel, tá? Então, remodelei, tentei colocar todos os tópicos voltados para a carreira bancária. Então a gente é uma aula completamente nova para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então nessa parte de Excel parte 2, nós vamos ver o conceito de funções avançadas, vamos ver também a questão de listas e a questão de referências, que é algo que muito cobra em carreiras bancárias. Principalmente você que vai se preparar para fazer o concurso do Banco do Brasil, como também o Caixa Econômica Federal, beleza? Então, antes de começar a nossa aula de parte 2, eu preciso que vocês dominem a parte básica. Então, se você caiu de galhado nessa aula agora, volte lá para a aula Excel parte 1, porque eu preciso que você entenda a função de soma, a função de média. Porque se você não entender média, não entender soma, você não consegue entender soma C, média C, tá? Você não consegue entender conte C. Então, vejam, um assunto está vinculado ao outro e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você não pule etapas, porque senão vai dificultar o teu aprendizado. Então, sem mais delongas, vamos comigo, vamos entender o que pode ser cobrado em questões avançadas do Excel, que seria a nossa parte 2 agora, tá, turma? Bom, quais são as funções que caem, professor, sobre funções avançadas? C, conte valores, conte num, conte C, soma C, somar produto, média C, concatenar, e uma que eu me esqueci de colocar aqui, que é o grande X da questão, né? Tanto é que eu fiz uma atualização dessa aula justamente para que vocês entendam o conceito de PROC-V e PROC-H, tá? Beleza? Então, vamos pegar a primeira função e entender o que pode ser cobrado. Para cada função você precisa fazer um mapa mental, né? Assim como a gente fez lá em média C, você soma, depois divide pela quantidade de elementos. As funções avançadas é a mesma coisa. A função C, ela por padrão, ela tem uma regra, tá? Que nós vamos chamar de teste lógico. Se esse teste lógico for aceito, se a regra for atendida, ele apresenta a mensagem se for verdadeira. Se essa regra ela não for atendida, ela mesmo assim ela apresenta uma resposta se a informação for falsa. Então é isso que você precisa compreender, tá bom? Então aqui nós temos uma planilha com notas
tá? E aqui vamos pegar como exercício a média da Ana. Então a Ana ela tirou 8,9. E vamos supor que a nota de aprovação do concurso seria 7,0, tá? Ou vamos pegar como se fosse uma faculdade, aprovado, não aprovado. Então a média é 7. Se essa pessoa tirou a nota 7, então ela foi aprovada. Se não, ela não foi aprovada. Então para isso, tá? Para que você não tenha que ficar digitando aprovado, não aprovado, por quê? Para 4 alunos é mole, é fácil fazer isso. Você vai lá e digita, 8,9 está aprovado, 4,5 não. Agora, imagina você tenha 100 alunos, 200 alunos, e isso fica humanamente impossível. E isso é a facilidade que nós temos de uma função. Então, vamos escrever, tá? Aqui embaixo, para que a gente tenha espaço suficiente, o que tivesse alocado na célula G3. Então, para fazer essa comparação de duas posições, né, de duas alternativas, verdadeiro ou positivo, a gente utiliza a função C. Então, igual C. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o nosso amigo, que seria a regra. Lembrando que uma função sempre está dentro de parênteses. Então, C, quem que é a minha regra? Eu quero que esta nota seja comparada se ela é maior ou igual a 7. Lembre-se, este cara aqui, tá? É completamente diferente disso. Por quê? Vamos pegar o exercício aqui do José. O José, ele tirou a nota 7. Mas se eu colocar na regra que é maior, ele vai dar reprovado. Porque 7 não é maior que 7. 7 é igual. Agora, se eu coloco 7 maior ou igual a 7, ele sim está aprovado. Por quê? A nota dele não foi maior que 7, mas é igual, tá? E por que eu estou falando isso? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. CF3, tá? Lembre da primeira aula. Olhe para o alto, olhe para a esquerda. F3 for maior igual a média 7 ponto e vírgula. E agora a gente vai trabalhar com a regrinha. Então, se F3 for maior ou igual a 7, vai ter duas situações. Primeiro, se for verdadeiro, então significa que o aluno em questão ele foi aprovado. Primeira regrinha, toda vez que você trabalha com texto em funções, textos são caracteres especiais, poderia também ser símbolos, tá? Arroba, cifrão, como também poderia ser número, tá? Porque ele é um caractere, você coloca entre aspas, tá? Então, aprovado. Isso se for verdadeiro, né? Se a nota for maior ou igual a 7. Se não, fecha e a gente coloca a outra mensagem que vai ser apresentada. Reprovado. Fecha o parênteses, tudo que abre e fecha. Tá aqui o nosso exercício, tá? Né? De cálculo se a nossa amiga Ana ela vai ser aprovada ou não. Quando essa função está armazenada aqui dentro e eu apertar a tecla Enter, vai apresentar a mensagem aprovado. Se eu pegar aqui a alça de seleção, tá? O que é a alça de seleção? É um mecanismo para você automatizar todas as funções para os dados anteriores. Você pode clicar com o cursor do mouse e arrastar, ou você também pode dar um duplo clique e ele vai fazer o cálculo com todos os dados que estão nas linhas subsequentes. Então, esse cara aqui vai apresentar a mensagem reprovado. Esse cara aqui vai apresentar a mensagem aprovado. E aqui, aprovado também. Agora, se eu tiro o sinal de igual, muda-se completamente de figura aqui o nosso amigo José. Ele sai de aprovado para... Deixa eu
eu colocar até em vermelho. Reprovado. Outra coisa que as bancas também estão costumando fazer agora é colocar uma função dentro de outra função. Aqui eu apresentei para você já o dado da média dos alunos, mas ele poderia pedir que você fizesse numa função o cálculo da média e fizesse a comparação via função C se o cara está aprovado ou reprovado. Então como que funcionaria isso na prática? Então vamos lá. Igual C. E agora eu não vou pegar o resultado da média, eu tenho que fazer o cálculo da média da Ana. Como é uma função média, eu vou ter que colocar aqui dentro. Média. Lembrando, professor, por que você não colocou o sinal de igual aqui, professor? Porque o sinal de igual, ele é como se fosse uma ordem para o computador. E eu já apresentei a ordem, faço o cálculo, eu não preciso falar, faço o cálculo novamente. Então, por isso não tem o sinal de igual. Agora, eu vou ter que colocar outro parênteses para calcular o intervalo inicial e o intervalo final. Lembra que eu citei no início da aula, a parte 2? Se você não saber a média, como é que você faz a função C? Então, aqui eu tenho a célula inicial, no caso seria B3. E como eu quero uma sequência de notas, eu preciso colocar 2 pontos. E aqui, no caso, a última nota da Ana foi na célula E3. Tá? Fecho parênteses. Então, essa função aqui, ó, é simplesmente o que está dentro de F3. Então, essa função é este cálculo que está aqui dentro. Agora, eu vou fazer essa função. E aí, o que eu faço agora? Eu abro e coloco a seguinte questão. Se média, né, que foi esse cara aqui, o F3, for maior igual a 7, o que acontece? Primeira mensagem. Vou colocar apto, porque senão não vai caber lá, tá, gente? Apto. Fecho o aspas, ponto e vírgula. Se não, se a média desse cara for menor que 7, então aqui é para verdadeiro e aqui é para falso. Não apto. Fecho parênteses, resolvido. Então, fiquem atentos. Nas carreiras bancárias, ele pode te dar o dado na planilha e fazer com que você compare, como também ele pode te pedir fazer uma função em cima de outra função. Pode ocorrer também, tá, turma, que você consiga responder a questão sem sofrimento, sem fazer esse cálculo que a gente fez agora. Por quê? Se nas alternativas o cara falar, ó, o resultado é esse aqui, a resposta, você olha da seguinte forma, ó. Se na função C tiver texto e não tiver aspa, já está errado. Então, às vezes você pode ganhar tempo só com isso, não ficar analisando qual dado que ele pegou, aonde que ele foi, o que ele está fazendo, entendeu? Se ele fizer este tipo de alternativa, já está equivocada, tá? Então, colocou texto, tem que ter aspas duplas. Perfeito? Então, vamos para a próxima função. Conte C. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Qual que é a função da conte C, tá? Macete, você vai contar. Só que você conta com uma regra. Então, conte de contar, regra de C. Então, lembrando, agora eu tenho duas funções numa só.
Então, como que vai funcionar aqui? Imagine, tá? Que eu queira contabilizar todos os alunos que tiraram a nota igual a 10. Então eu quero contar todos os alunos que tiraram a nota igual a 10. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a regra e depois contabilizar. Para isso existe a função igual conte.c. Abro parênteses e agora eu defino o intervalo que eu quero analisar. Beleza? Quem é o intervalo? Eu quero todas as notas de todos os alunos da LAC. Então, vou começar da Ana. Então, a Ana, qual que é a célula inicial? Olha para o alto, olha para o lado. Aqui, no caso, seria B3. Eu quero todas as notas ou eu quero uma nota? Se eu quero toda, é sequência. A sequência é 2 pontos. Qual que é a nota final? Olha para o alto, E. Olha para o lado, 6. Então tá aqui o nosso intervalo. Conte para mim todas as notas que estejam nesse intervalo. E agora tem que ser com a minha regra. E a minha regra eu quero saber quantos alunos tiraram a nota 10. Então, agora você coloca um ponto e vírgula e você vai colocar aqui aspas duplas, porque eu vou colocar caracteres especiais. Então, eu pedi todos os alunos que tiraram a nota 10. Fecho aspas, fecho parênteses. Então, tá aqui a nossa função. Conte para mim todas as notas, tá, que sejam igual a 10. Quando eu apertar a tecla Enter, ele vai me retornar o valor de 1, 2. Então, nesse intervalo que tu quer, professor, o senhor vai ter 2 notas. Fiquem atentos. Algumas pessoas confundem o conte com contabilidade. E aí, lá no gabarito, ele vai estar lá que seja 20. Por quê? Vou contar e vou somar. Não, existe o soma-C, tá? Então o conte-C é de contar quantas células atende aquele critério. Agora o próximo que a gente vai abordar tá, turma? É o conte-num. O que o conte-num vai fazer? Como a gente viu no conte-C, ele conta. Só que agora ele não vai contar, por exemplo, uma regra específica, porque a regra já está explícita dentro da função. E a regra é para você contabilizar todas as células que possuem números dentro dela. Então, vamos fazer a seguinte colocação. Igual conte, tá? Ponto num. Lembrando que como é Excel, você pode colocar ele com letras maiúsculas e minúsculas, ele vai funcionar. Com acentuação e sem acentuação ele também vai funcionar, tá bom? E agora a gente vai determinar o intervalo. Então, eu quero todas as células que comecem de A1 e vai até D3, tá? Então, eu quero de contínuo A1, como eu quero tudo é 2 pontos, que essa é uma sequência, e que vá até D3, ponto e vírgula. Opa, desculpa. Fecho parênteses, estou confundido com conte-C, tá? E aí o que vai acontecer aqui? Ele vai contar todas as células que possuem números. Quando eu apertar a tecla Enter, ele me traz como resposta o valor 6. Por que ele me traz como resposta o valor 6? Ele vai fazer a seguinte comparação. Na célula A1 tem número? Tem. Tem número na célula B2? Tem. Tem número? Tem. Tem número? Tem. Tem número? Tem. Aqui não tem número, então não entra na contagem. Aqui não tem número, então não entra na contagem. Aqui tem número, entra na contagem. Aqui não tem número, aqui não tem número. Quando não tem nada é nulo e nulo não entra na contagem. Então eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 6, que é aqui o nosso gabarito. Agora, lembra que eu falei sobre um ponto e vírgula pode acabar com você na hora da prova? E se o cara coloca A1 ponto e vírgula D3? A coisa muda totalmente de figura. Porque aqui eu estou fazendo duas comparações, ó. E aqui a resposta vai dar 1. Olha que sacanagem. Célula 1 tem número? Tem. 1. Célula 3 tem número? Não, não tem nada. Então ele é nulo. Olha a resposta do gabarito. Só por causa de uma vírgula. Então, se eu coloco 2 pontos, ó, vai para 6. E valores completamente distintos, tá? Conte valores. Então, conte valores, ele é como se fosse um plus do continuo. E aí você vai colocar no mapa mental, na hora da prova, que conte é de contar, perfeito, já está meio que manjado isso, né? Só que aqui ele vai contar caracteres. Professor, o que são caracteres? Caracteres podem ser letras, números ou símbolos. Perfeito? Então, ele vai contar tudo desde que não esteja nulo. E aí vamos apagar aqui agora. E num a gente vai colocar a mesma ideologia, só que a gente coloca conte valores. Nessa brincadeira a gente vai começar aqui, né, de A1 até D3. Então ele vai fazer este mapa mental. E aí a gente vai contar. Aqui tem número, ou letra, ou caracteres? Tem. Aqui tem número? Tem. Aqui tem número? Tem. Aqui tem número? Tem. Aqui tem número? Tem. Aqui não tem número, mas eu posso ter letras, então entra também. Aqui não tem número nem letra, mas tem símbolo, então vai também. Aqui tem números, vai também. Aqui tem símbolos, vai. Ponto, ele é um caractere, ele é um símbolo, vai. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Então, nessa brincadeira, ó, a gente tem 8 dados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, não é nem 10, tá? Então eu tenho 10 valores. Então eu tenho 10 células que possuem conteúdo inserido dentro dela. A única coisa que não entra na contabilidade é se não tem nada. Lembrando que se tivesse o número 0, entraria, porque 0 é um número. Se tivesse valores negativos, também entraria no nosso cálculo, tá? Então, conte valores. Vai contar tudo que tem dentro de conteúdo numa célula. Conte num, só compara números, tudo bem? Bom, vamos fazer agora o somar produto. Opa, desculpa, gente. O que o somar produto faz? Somar, o próprio nome já fala, né? Uma soma. Só que produto, ele soma as multiplicações. Tá? Na prática, como que seria? Eu multiplico e depois somo. Isso é muito utilizado quando no concurso ele tem uma planilha. E aí a gente pode pegar uma planilha de produtos, na qual vai ter valor unitário e quantidade. Então eu não preciso fazer dois cálculos. Eu não preciso fazer o cálculo da soma, depois eu preciso fazer o cálculo da multiplicação. Eu posso fazer tudo numa função só, que é chamado de somar produto. A Cés Gran Rio, que foi no concurso 2018, no Banco Basa, colocou essa função e ainda fez até uma sacanagem com o aluno. Colocou soma produto, é somar produto. Então, fique atento, somar produto, tá? Então, somar é verbo, né? Então, seria uma ação que vai obter o resultado das multiplicações e soma novamente. Como que funcionaria na prática esta função? Então, eu preciso primeira regra, eu multiplico, depois eu faço a soma. Como que fica a escrita da função? Igual somar
produto, abro parênteses. Quem é os valores que eu quero, digamos assim, utilizar como intervalo? Então, eu vou fazer esta coluna que se multiplica com esta coluna. Então, tá aqui a coluna 1, seria nosso primeiro intervalo, tá? Segundo nosso intervalo. Você tem duas formas de fazer isso, tá, turma? Você pode colocar o intervalo inicial, que seria as células. Então, se eu quisesse, por exemplo, aqui, olha para o alto, estou no B, olha para o lado, B2. E aí eu vou até esse dado aqui. Então, B é uma sequência, é um intervalo, então 2 pontos, 4. Beleza? Então, fiz esse intervalo aqui. Esse cara vai multiplicar com essa coluna. Então, agora eu coloco ponto e vírgula e defino intervalo inicial. E agora eu vou definir o segundo intervalo, né? Que seria, no caso, o valor unitário. Então, aqui eu olho C2 e até o valor final C4. Como é 2 pontos, é uma sequência. E fecho parênteses. Então, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar 10 vezes 20, 10 vezes 35, 5 vezes 250 e soma-se todos os valores que são obtidos aí. Existe uma coisa que agora a gente vai ter que evoluir um pouquinho. Aqui nós estamos trabalhando com uma planilha pequena, tá? Mas pode existir uma planilha que tenha 100 linhas. E aí você não vai conseguir nem visualizar, olhar numa planilha que tem 100 linhas dentro da sua prova. Mas ele pode fazer essa mesma ideologia aqui, ó, igual, somar, produto, começa em B, né? Olha para o alto, 2 pontos e vai até B. O que significa quando você visualiza uma função que tem essa nomenclatura? É como se tivesse selecionado até o infinito, tá? Infinito não, porque é uma palavra muito forte, mas toda a coluna B. Então tudo que tiver em B, ele vai me trazer. E aí aqui é a mesma coisa. Eu tenho que pegar o valor da quantidade e multiplicar com o valor unitário. Então tudo que está em C, fecho aqui, beleza? Então isso aqui eu estou pegando todos os dados da coluna B. Aqui eu estou pegando todos os dados da coluna C. Poderia, numa situação hipotética, se você visualiza isso aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, igual, soma, produto. Deixa eu apagar esse aqui. Escrever mais aqui embaixo. Igual, soma, produto de 1 até 1, ponto e vírgula, de 2 até 2. Lógico que aqui vai dar erro, porque aqui a gente vai ter uma nomenclatura de texto, né? Então ele vai apresentar um erro de função. Mas, o que eu quero que vocês foquem? Que aqui ele está pegando todos os valores que está na linha 1. E aqui eu estou pegando todos os valores que está na linha 2. Então, há essa possibilidade de você também trabalhar dessa forma. Eu posso trabalhar via coluna, como eu também posso trabalhar via linha. Quando você coloca a identificação de letra e quando você coloca a identificação de linha, tá? Desculpa, letra, número, né? Número, você está aplicando para a função uma célula específica, mas eu posso utilizar, selecionar toda uma coluna ou selecionar toda uma linha, perfeito? Então fiquem atentos nessa colocação aí que a Sesgran Hill está começando a cobrar sobre isso, tá?
Então, somar produto a gente viu, né? Você vai ter dois intervalos para ser declarados, então você tem um intervalo inicial e um intervalo final. Lembrando que ele vai pegar esse intervalo, vai multiplicar entre eles e somar depois. Então eu faço duas funções numa só. Soma C. O que a soma C faz, tá? Então aqui eu vou somar desde que atenda a minha regra, beleza? Como que funciona a soma C? Então eu vou colocar um número aqui que cortou na imagem, 1 e 2, igual, e aí eu vou apresentar a regra para vocês, igual soma C. Imagine que eu esteja trabalhando, por exemplo, numa concessionária, e eu quero somar todos os carros, eu quero somar os valores de todos os carros que foram vendidos acima de 40 mil reais. Tá? Então, eu quero todos os carros, né, a somatória de todos os carros que foram vendidos acima de 40 mil reais. Então, eu coloco igual soma C, intervalo inicial G1. Como eu quero tudo, 2 pontos. E aí, esse aqui é o último carro. E 2 ponto e vírgula e coloco a regra. Qual que é a minha regra? Tem que ser maior que 40. Quando eu apertar a tecla Enter, ele vai fazer a seguinte colocação. Esse aqui é maior que 40? Não, então ele não entra no cálculo. Esse aqui é maior que 40? Não, ele é igual, mas ele também não vai entrar no cálculo. 50 é maior que 40? Opa, esse cara entra. Esse aqui é maior que 40? Não, ele não entra. Esse é maior, ele entra. Esse é maior, ele entra. Então o gabarito fica 55 mais 45, 100. Mais 50 fica 150. E aí lembre da pegadinha. Uma vírgula pode acabar com a sua prova. Neste caso, ele está fazendo só a comparação entre G1 e 2. Então, olha como que é a sacanagem, né? Das bancas. Eu quero fazer a comparação desse com esse. Esse cara é maior que 40? Não. Esse cara aqui é maior que 40? Sim. Só que só tem ele. Então, o gabarito seria 55. Olha a diferença só por causa de uma vírgula, tá? Esse aqui é um adendo, né? Que eu, na verdade, teria que colocar lá junto de somar produto. Mas o que eu quero que vocês foquem? Nós vimos que eu posso trabalhar, deixa eu colocar aqui, eu posso trabalhar com células. Aqui eu tenho identificação da coluna e aqui eu tenho identificação da linha. Eu posso trabalhar somente com colunas, como também eu posso trabalhar somente com o valor da linha. Mas pode existir questões que vai muito mais além. Eles podem trabalhar com intervalos. Professor, o que seria intervalos? Você pode dar nome para uma seleção no computador. É como se você fizesse uma seleção lá na sua planilha e desse um nome para ele. Então, olha que interessante. Da célula B, vamos olhar aqui, B2, tá? Até a célula B4, você selecionou, você clicou aqui na barra de navegação e você pode dar um nome para ela. E aí, neste caso aqui, o que eu fiz? Ó? Aqui na caixa de seleção, em cima da coluna, é aonde está selecionada, né, o presente momento. Então, se você clica e digita, você vai dar um nome para a seleção. E olha que legal. Aqui eu dei o nome de quantidade. Então, aqui, ó, toda vez que eu der o sinal de igual quantidade,
ele automaticamente faz essa seleção para mim. Assim como eu peguei aqui, ó, e coloquei de C2 a C4, eu dei o nome de valor, tá? Então isso também é uma coisa que pode ser cobrado na questão de concurso público. E aí olha que sacanagem que eles podem fazer para vocês, ó. Ele pode fazer o seguinte, ó, igual somar produto. E aí aqui eu coloco quantidade, ponto e vírgula, valor, fecho parênteses. Então olha o que ele faz. Ele vai pegar toda essa seleção aqui, como ele vai pegar toda essa seleção aqui. Então isso você precisa ficar atento. Se dentro de uma função existir palavras, significa que o examinador ele foi muito profundo na questão de função. E isso eu estou utilizando como somar produto, mas ele poderia também fazer para média, para soma, ele poderia fazer também para a questão de mínimo, de máximo, enfim. E aí você precisa visualizar a informação no texto, o que representa a quantidade, o que representa valor. Então, traduzindo, da onde que esse cara me tirou os dados de quantidade? Da onde que esse cara tirou os dados de valores? E carreiras bancárias, gente, ele vai muito nisso, porque ele trabalha com a mensuração e análise de dados, tá? Média C. O que a média C faz? A média C, na verdade, ela faz 3 cálculos num só. Porque a gente já aprendeu lá na parte 1, na parte básica, que o que a média faz? Soma, depois divide, né? Porque é a partir disso que ele dá a média aritmética. Perfeito? Só que agora ele tem o C. Além de fazer essas duas funções, ele faz a terceira função. Tá? Então aqui 1, 2, 3. Ele vai colocar a regra que ele quer para somar. Então vamos fazer esse exercício aqui. Deixa eu colocar aqui o número 1 e o número 2. Como que poderia cobrar em concurso público? Ele poderia cobrar da seguinte forma, turma. Imagine que esses dados são obtidos de vendas de carro. E aí o teu gerente ele fala o seguinte: professor, eu quero que você faça uma média de todos os carros que foram vendidos acima de 40 mil reais. Tá? Então eu não quero a média de todos os carros vendidos. Eu quero uma média acima de 40 mil. Então, se eu quero uma média específica, média C. Se eu quisesse a média de todos, somente média. Tá bom? Então, é isso que você precisa entender. Qual é a diferença entre média e média C. Então, vamos lá. Igual média C. Abro parênteses. E aí eu vou colocar o intervalo. Quero todo mundo? Quero todo mundo. Então, G1, olha para cima. E 2. Então eu coloco G1, como são todos os dados, 2 pontos e 2. Até então, beleza? Agora eu vou colocar a regra do média C. Eu quero, abro aspas, que todos os carros que sejam acima de 40 mil. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Faz a média de todos os carros. Entretanto, somente dos carros que tenham 40 mil. Quando eu apertar a tecla Enter, o que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte: esse aqui é acima de 40? Não. Esse aqui é acima de 40? Não. Ele é igual. Igual é diferente de maior. Então ele não entra no cálculo. Esse cara aqui é maior que 40? Também não. Esse é, esse é, esse é. Então o que a média faz? Soma primeiro. Então 55
mais 45 é 100, mais 50 deu 150. Já apliquei a regra aqui também, né? Somei todos os valores acima de 40. E agora eu vou fazer a última função, que é o terceiro cálculo, que é dividir. E aí quando eu faço a divisão, eu tenho que fazer a divisão pela quantidade de elementos que me atendeu a regra. Então neste caso aqui eu divido por 3. Olha a pegadinha. 30, 35 e 40 não entra no cálculo, porque eles não são igual a 40 ou menor que 40. Eu preciso ser maior que 40, perfeito? Então, por isso eu divido por 3, jamais dividir por 6, tá? Então, neste cálculo, a média dos carros vendidos por essa concessionária ficou em torno de 50 mil reais, tá bom? Então, fiquem atentos que o média C, ele é algo que vai fazer 3 cálculos, ele vai somar, ele vai dividir e ele vai aplicar a regra, que neste caso tem que atender maior que 40. Próxima função que a gente vai abordar, tá, turma? É o concatenar. Em Cuiabá, em Mato Grosso, existe algo chamado linguajar cuiabano, né? Cada região tem uma cultura. Mas aqui em Cuiabá, tem o cuiabano de Chapecruz, que ele fala muito a palavra adiojar, tá? O que é adiojar no linguajar cuiabano? É quando você junta. Então, vamos supor, João adiojou com Maria. O que significa isso na prática? Ele juntou, ele casou, amigou, beleza? E o que a gente precisa entender? O concatenar é isso, é juntar, tá? E o que concatenar junta? Ele junta todos os valores que são obtidos de uma célula. Lembra que a gente aprendeu lá na guia dados, lá na aula, na parte 1, que a gente tem um recurso, que a gente pega uma célula que tem texto, né? E a gente pode dividir em colunas. Agora a gente vai fazer o processo inverso, a gente vai juntar e formar um texto só. Então, concatenar, por exemplo, aqui eu obtive um resultado utilizando o recurso concatenar. Então eu tenho 5, eu tenho um arroba e eu tenho a letra A. Então aqui eu tenho, para vocês terem noção, um número, aqui eu tenho um símbolo e aqui eu tenho uma letra. Tudo isso graças ao concatenar. Como que funcionaria na prática? Igual, concatenar, abro parênteses. Número 5 está onde? Está aqui. Então, olha para o alto, olha para o lado. A2, ponto e vírgula. Qual que é a próxima? Arroba. O arroba está no A3. Então, olha para o alto, olha para o lado. Ponto e vírgula. Aqui eu tenho, tá, o A. Então, aqui, olha para o alto, olha para o lado. Então, seria B2. Fecha o parênteses. Está aqui a nossa função, que é representada por esse número. Essa função específica eu poderia encontrar de outra forma também. Sabe por quê? O 5, ele está do lado do arroba. Então, se eu coloco da seguinte forma, igual concatenar de A2, né? A2. E se eu coloco 2 pontos A3, eu não perderia, tá? Somente nesse caso, tá? Porque você tem que analisar a função. Somente nesse caso eu não perderia o resultado obtido. Por quê? Eu começaria aqui e aqui é uma sequência. Então vou até aqui. Então 5 arroba tá aqui do lado. Então de A2 até A3 eu não perderia e estaria correto. E aí eu posso colocar aqui o nosso amigo do lado B, né? B2. Então tem que ficar atento porque às vezes ele pode fazer duas funções com valores diferentes e pergunta se o resultado ou o objetivo vai ser o mesmo, tá? Então neste caso o resultado é igual. Então concatenar ele tem esta função que seria a função de juntar espaços, tudo bem? E agora, bom turma, agora a gente vai falar uma coisa que é um pouquinho técnico, mas que carreiras bancárias está caindo bastante. Na verdade são duas funções que merecem a atenção máxima de vocês, que é o PROC-V e o PROC-H. Vamos começar a falar sobre o PROC-V. Professor, o que o PROC-V faz?
O PROC-V, turma, a ideia é você fazer uma procura. Deixa eu pegar aqui um outro. Ele faz uma procura, tá? Vou passar assim meu português aqui, hein, professor? Ele faz uma procura, tá? Na coluna, porque coluna é vertical. Então, ele faz uma procura na vertical. Só que ele faz uma análise de forma gerencial, tá? Então, antes de sofrer, você precisa ficar atento com isso. Qual que é a ideia, tá, do PROC-V? O PROC-V ele vai fazer uma análise na coluna, só que ele faz comparação de dados, ele tem uma análise mais gerencial. Bom, para você entender o conceito de PROC-V, você tem que fazer este mapa mental. O PROC-V ele tem essa sintaxe da fórmula. Quem que você está buscando, qual que é o dado de referência, né? Eu quero buscar feijão, eu quero buscar arroz. Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com um sistema de vendas. Eu quero saber quem fez a venda, tá? Então, quem se busca, o intervalo que tu quer, tá? A coluna que está o dado que você quer retornar e se você quer apresentar um dado exato ou você quer apresentar um dado aproximado. Então, vamos pegar esse exercício aqui, por exemplo, ó. Eu quero trazer o vendedor, tá? Eu quero trazer o vendedor que vendeu o valor de R$ 1.900, tá? Então, fiquem atentos. Eu tenho 4 colunas. Eu tenho coluna da matrícula do vendedor. Eu quero saber a data que ele vendeu, tá? Eu tenho o nome do colaborador e eu também tenho a venda que ele realizou. Então, eu poderia perguntar o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, tá? Essa informação, tá? Dada essa informação de R$ 1.900, tá? Como que eu posso trabalhar, tá? Como que eu, por exemplo, quero saber quem vendeu R$ 1.900? Como que funcionaria na prática? Qual que foi a função para chegar nisso? Então, neste caso aqui, a gente vai utilizar o PROC-V. Como que o PROC-V vai fazer? Então, eu vou utilizar como base o vendedor, o número 21. E aí você faz uma comparação, tá? Quem se busca? Número 21, neste caso aqui, seria a minha matrícula, tá? Então, esse vendedor aqui, 21, vendeu R$ 1.900. Lembra que eu falei que ele é uma análise gerencial? Então, neste caso aqui, eu poderia mudar, por exemplo, para o número, vamos pegar a matrícula 57. Quando eu mudasse para 57, neste caso aqui, não apresentaria mais o resultado de 1.900. Ia me apresentar o resultado, vamos colocar aqui embaixo, ó. Se eu digito 57, apresentaria o dado de 2.400. Se eu mudasse aqui esse dado para 114, ele me apresentaria como resposta 800. Por isso que eu falei que é uma análise gerencial, já não é mais um dado fixo. Isso é utilizado como PROC-V. Então eu procuro os dados que estão na parte vertical. Então vamos pegar o exercício para saber como que foi feito. Então eu quero procurar na vertical, então é PROC-V. Abro parênteses. Agora, quem é que se busca? Neste caso aqui é a minha referência. Quem é a minha referência? Toda vez que eu alterar esse dado, ele vai me trazer como resposta. Então, F2, ponto e vírgula. Então, aqui é a minha referência. Beleza? Agora, o que eu vou colocar? O intervalo. Qual que é o intervalo que a gente está trabalhando, gente? Você pode colocar aqui, por exemplo, tá?
todos os dados da planilha. Você tem duas formas de colocar. Então, neste caso aqui, eu estou com A1, né? Poderia colocar 2 pontos até D, e aqui no caso 5. Só que eu andei visualizando, as carreiras bancárias, ele não está cobrando mais essa questão de seleção, tá, pré-determinada. Eles estão procurando todos os valores da coluna, até porque quem utiliza a PROC-V, tá, turma, ele vai trabalhar com grande quantidade de dados. Então esse cara aqui a gente vai substituir para esse, ó, de A até D. Então na prática ele está falando o seguinte, ó, procura para mim tudo que está desde A até a coluna D. Então nossa função vai ficar o seguinte: procura o valor de referência F2, que seria a matrícula, de todo mundo que está de A até D. Beleza? Agora a próxima pergunta que eu faço é o seguinte: você quer procurar e retornar que valor? Qual consulta que você quer? E aí neste caso eu quero saber a venda desse infeliz, tá? Infeliz não, desculpa, do nosso colaborador. Então você vai nomear a coluna, e essa nomeação de coluna é números. Então eu tenho aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então aqui eu vou colocar 4. Perfeito? Então eu quero trazer o retorno de todos os valores que estão na coluna 4. Beleza, agora você vai falar para mim, João, se você quer o valor aproximado ou se você quer o valor exato. E neste caso a gente quer o valor aproximado, então o código 1. E é esta função que está aqui dentro. Perfeito? Agora, para a gente melhorar o nosso conhecimento, e se ele não quisesse trazer, por exemplo, aqui, ó, o valor 1900, ele quisesse trazer o nome do colaborador? Simples, você apagaria aqui a coluna e procurava. Onde está o nome do colaborador? Está na coluna 3. Então aqui, esses 1900, ele seria substituído, quem vendeu por 1900? O nosso amigo Luiz. Se eu apago o número 3 e coloco o número 2, por exemplo, tá? Ele retiraria o nome e agora ele perguntaria para mim a data. Neste caso a data foi 14/7/2021. Beleza? Então o PROC-V, ele faz essa análise gerencial, tá? Ele é muito utilizado para trabalhar com dados dinâmicos, né? Quando você vai alterando e automaticamente ele apresenta a resposta para você. Então assim, realmente é uma estrutura um pouquinho mais avançada, porque você vai ter que trabalhar com 4 elementos, né? Eu preciso colocar o valor aonde eu vou fazer as alterações que eu quero, então aqui eu vou alterando conforme eu necessito. Depois eu tenho que colocar a referência da onde eu estou buscando esses dados. Depois a coluna que eu quero obter o retorno e se vai ser aproximado ou não. Uma coisa também que é importante, quando você coloca aqui, por exemplo, tá, a coluna número 2, ele vai me trazer a coluna número 2, mas ele poderia fazer uma sacanagem com vocês e colocar aqui o número 5. E aí a nossa função já está errada. Por quê? Na nossa seleção foi de A até D. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. E aí como que eu estou querendo trazer o retorno da quinta coluna? Essa quinta coluna não existe no nosso intervalo. Então tem que ficar atento quando se trabalha no PROC-V desta forma, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com um outro assunto muito importante, que é... Opa, deixa eu voltar aqui, gente. Deixa eu voltar aqui.
que é o PROC-H, tá? O que o PROC-H ele vai abordar agora? Se o nosso amigo PROC-V buscava na vertical, o nosso amigo PROC-H ele vai buscar na horizontal. E para quem não sabe o que é horizontal, estamos falando de linhas. Então a ideia é a mesma coisa, tá? Eu vou ter o igual, eu vou ter o PROC, só que agora é o H, é na linha. Abro parênteses, tá? Primeira coisa que a gente precisa Opa, desculpa, gente. A gente precisa saber, né? Você tem que pegar o valor que você quer procurar, tá? O valor que você quer procurar. Depois, aonde que você quer um intervalo, tá? Depois, você vai colocar a linha que você quer e se vai ser valor exato ou aproximado. Então, é praticamente a mesma estrutura. É praticamente a mesma estrutura que a gente está trabalhando aí, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Passei aqui para o PROC-H. Aqui a gente vai utilizar como parâmetro, tá? Esse aqui que seria o nosso dado. Tá? Então, esse aqui é a nossa resposta quando a gente trabalhar. Só que o nosso valor de referência vai ser o produto. Então, o produto vai estar aqui dentro. Então, como que ficaria a nossa função? Igual PROC-H. Quem é o nosso produto? Tá? Quem é o nosso produto? Quem que é o nosso valor? Célula B5. Então, B5 vai ser a nossa referência. E agora, o que a gente vai colocar? Nós vamos colocar o nosso intervalo, né? Quem é o nosso intervalo? Então, a gente vai colocar os nossos produtos que começam da... Vamos pegar aqui. Começa da linha B, tá? E vai até a linha G. Então, B, beleza? Lembrando, se você quiser colocar determinado, então seria B1, 2, 3, né? Ou simplesmente você poderia colocar até B até G. Então eu vou colocar de B até G, que ele vai pegar tudo que tiver para baixo, tá? E tudo que tiver aqui, beleza? Então fica mais fácil. Agora, ele pergunta o seguinte: você quer todas essas colunas, só que o nosso amigo PROC-H, ele tem uma linha específica, tá? E qual que é a linha específica que a gente quer? Nós queremos retornar valores, então tá na linha 1, 2, 3. E aí você coloca aqui a linha 3. E aí você vai perguntar se quer aproximado ou não. Se quiser aproximado, você tem que colocar o valor de 1, tá? Se não, exato, o valor de 0, beleza? Inclusive, acho que eu até coloquei errado na outra aula, né, gente? Eu coloquei que o aproximado seria 1, tá? Mas o aproximado é 0. E aí, o que funcionaria, como é que funcionaria isso na prática, tá? Então, quando você trabalha... Opa! Eu vou até analisar se eu coloquei 1 mesmo. Realmente. Eu coloquei que o aproximado, tá? Seria 0 na nossa função anteriormente. E o aproximado realmente é o valor de 1, tá? Então, o valor exato é considerado 0, conforme a gente colocou aqui, tá? Então, um adendo aí, tá? Então, aqui tá os
os nossos campos, né, os nossos aspectos. Agora, aqui eu estou retornando para vocês o valor de R$700 do feijão. Mas e se ele quisesse perguntar para você que tipo de produto que é? Se é um grão, se é uma massa, se é uma padaria. Qual que seria a diferença? Você teria que tirar do número 3 e colocar do número 2. Só isso. Por quê? Quem é o meu valor de referência? Esse cara aqui. Aonde que eu quero buscar? Todos os dados. Qual a linha que eu quero? Está aqui dentro. E se eu quisesse buscar o produto, por exemplo? Você apagaria de número 2 e colocaria o número 1. Então aqui não ia apresentar mais R$700. Ele ia apresentar o valor do produto que esteja vinculado. Perfeito? Então é isso que a gente precisa saber quando se trata sobre PROC-V e PROC-H, tá? Confesso para vocês que é um assunto bem mais complexo, mas lembre-se, PROC-V e PROC-H faz uma análise gerencial, então ele vai analisar ou várias colunas ou vai analisar várias linhas, e é como se você criasse um menu na qual você colocasse como valor de referência e ele trazesse valores específicos para você. Então eu tenho uma coluna na verdade eu tenho uma planilha com várias colunas, só que eu quero aquele dado específico, para isso eu utilizo a PROC-V. Aí eu tenho uma planilha com várias linhas, mas eu quero buscar aquela linha específica, então isso seria PROC-H, beleza? Pegadinha aí da nossa amiga Sesgran-Rio, tá? A Sesgran-Rio, ela tá com muita mania de virar CESP, tá, gente? O CESP que tem muitas essas pegadinhas. O CESP ele coloca às vezes em português, às vezes coloca em inglês. Agora o Sesgran-Rio também tá com essa ideologia, tá? Então, se você verificar PROC-V, tá? Logicamente que a gente vai procurar na vertical. Se você ver a nomenclatura VLOOKUP, é a mesma coisa que PROC-V. E se você ver HLOOKUP, é a mesma coisa que PROC-H. Então essa aqui é uma pegadinha que eu visualizei que as últimas questões da Sesgran-Rio tá cobrando isso. O CESP também tem esse hábito de fazer isso, tá? Agora a gente vai falar sobre listas. Isso também é um assunto bem importante. Existem listas que já são configuradas de forma automática no nosso amigo Excel, tá? Como também existem listas que são baseadas de formato lógica. Para você entender bem sobre isso, eu trouxe essa planilhinha aqui. Eu cheguei a mencionar para você que aqui na barra inferior, deixa eu pegar um canhão preto para dar um destaque maior. Nessa parte inferior aqui da célula, a gente chama de alça de seleção. O que é uma alça de seleção? Você clica, seleciona ela e arrasta, ela vai apresentar essa cruz preta. E dependendo, ele vai pegando os dados e comparando o que você está fazendo e fazendo automaticamente o preenchimento, tá? E aí existem essas listas que são chamadas de automáticas e existem essas listas que são chamadas de lógica. O que são listas automáticas? É aquela que já é configurada automaticamente pelo próprio Excel, apesar que você consegue personalizar isso, mas por padrão a gente vai seguir o seguinte, ó. Nós temos listas que são preenchidas automaticamente sobre meses do ano, nós temos listas que são preenchidas conforme dias de semana e nós temos listas que são vinculadas a números ordinais. Fiquem atentos, ordinais, tá? Porque ordinais é diferente de números cardinais, tá? E nós temos também a questão de horas. Então, se aqui, por exemplo, tenho um mês abreviado de janeiro, você coloca lá Jan, tá? E você clicar aqui, por exemplo, na setinha e arrastando, ele automaticamente vai preencher com os dados dos meses subsequentes. Então fica Jan, Feve, Mar, Abre, Maio e assim por diante. Se você colocar na extensão completa janeiro, você clica aqui na alça de preenchimento e ele vai automaticamente arrastando, tá? Dias de semana, segunda-feira, feira, tá? Então, segunda traço, que é o hífen, esse nome chama hífen, feira. Você vai também fazer a mesma coisa. Ou colocar com 3 dígitos, segue, ter e assim por diante, ele vai arrastando. Outra coisa também bastante interessante. Você criou aqui a primeira coluna preenchida de forma completa, tá? Você não precisa clicar e ir arrastando, porque imagine que você tem uma planilha que tenha 100 linhas.
haja mão para ficar baixando até o final. Você pode dar um duplo clique, e ele automaticamente vai preencher até a última linha que esteja inserida o seu dado. Então fique atento com essa pegadinha aí também. E aqui nós temos os números, né, que podem ser considerados diferentes, porque esse cara aqui é diferente completamente desse cara. Porque os números ordinais, você clicou, ele vai seguindo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Já os números ordinais tem uma pegadinha. Se você clicar aqui a alça de preenchimento conforme está aqui, ele arrasta, ele vai colocando 1. Se você pega as letras, a mesma coisa. Porque esses dois tipos de dados são tipos lógicos. O tipo lógico, para funcionar adequadamente, eu preciso de no mínimo 2 valores. Então, se por exemplo tiver 1 e 2 em células dessa forma, e você selecionar, fazer uma seleção desses dois dados, aí sim ele começa a pular para 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Por quê? O Excel ele fala, bom, o João estava no 1 e foi para o 2, então ele está andando de uma em uma casa. Então 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4 e assim por diante. E aí, por quê? Já ocorreu uma pegadinha bem sacana. Ele colocou o número 1 e ele colocou o número 3 e ele perguntou qual é o próximo número, tá? Então, o que o Excel faz? Bom, ele estava em 1 e ele foi para o número 3. Então, selecionei aqui, ele fala, ele está crescendo de 2 em 2 números. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. As letras a mesma coisa. Se você pegar uma letra e arrastar, ele vai repetindo ela mesma. Mas, se eu colocar aqui A e B, ele fala, bom, eu estava em A e B, então eu estou pulando de uma em uma casa. Então, próximo C, D e assim por diante. Então, fiquem atentos quando se fala sobre a questão de listas. Outro assunto que é bastante cobrado, tá, em questões de concurso público é a questão de referências. Referências é justamente para a gente trabalhar com a alça de preenchimento. Existem alguns dados, por exemplo, principalmente quando você trabalha com parte de vendas, parte de desconto, porcentagem, que você vai arrastando, mas esse dado ele não pode mudar, ele é fixo. Por isso nós utilizamos o conceito de células que são travadas. Como que eu identifico se uma célula está travada ou não? Através do sinal de cifrão. Se você vê uma célula que possui um cifrão no meio da identificação de coluna ou no meio da identificação de linha, lembre-se, está travado alguma coisa. Agora, como que eu vou identificar isso, professor João Kleber? Simples. Nós temos 3 tipos de referências. Nós temos referências que são lógicas, mistas e absoluta. O que é uma referência lógica? É quando não possui travamento. Tá? Então você clicou lá, aqui na barra de rolagem, ou desculpa, na célula, clicou na alça de preenchimento de seleção e arrastou, ele vai mudando conforme o dado que está nas respectivas linhas abaixo. Agora, se você bate o olho e vê o sinal de cifrão, você já liga o sinal de alerta, porque, opa, tem alguma coisa que está travada. E aí você tem que se perguntar, esse cifrão está na frente da letra e na frente do número? Neste caso aqui, só está na frente, né, do número. Então significa que está travado parcialmente, tá? Então nesse caso específico eu travei somente a linha, mas eu poderia ter esse tipo de travamento também aqui, ó, C, tá? Cifrão 3. Quem que eu travei? Somente a coluna, mas a linha eu posso andar, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Aqui eu travei a linha, e tanto é que aqui eu não consigo fazer nada, porque eu estou na célula A1, a célula 1, para quem não sabe, é a primeira,
e eu travei a linha, não posso andar. Estou na coluna, está travado também. Tá? Então eu posso simplesmente ir para B1, C1, D1 e assim por diante, porque eu travei a linha. Tá? Então para baixo eu não consigo, mas eu posso ir por colunas. E absoluto é quando trava total. No concurso cai a palavra fixo. Como que eu identifico se está travado, fixo, absoluto? Simples. Tem cifrão na frente da coluna? Tem cifrão na frente da linha? Então significa, meu amigo, tá tudo travado. Esse dado aqui você pode até fazer um preenchimento, mas ele não vai mudar. Ele vai sempre repetir para as linhas subsequentes ou para as colunas subsequentes, tá bom? Então, quando fala sobre referência, às vezes é tão fácil, os alunos erram por questão de besteira. Porque o examinador, o que ele vai fazer para tentar confundir você na hora da prova? Ele vai colocar uma planilha gigantesca, ele vai perguntar, tá travado? Fixo, absoluto ou misto? E aí o aluno se perde e a resposta está na alternativa. Então você olhou lá, tá, célula A1, sem cifrão nenhum, não tem referência, não está travado, então é lógico, mudou de linha, vai mudar os valores. Bom, pegou a alternativa, tá lá, A, cifrão 1, opa, tem alguma coisa travada. Se o cifrão está na frente do número, significa que eu travei a linha. Se o cifrão está na frente da letra, travei a coluna. Agora, pegou uma alternativa, tá lá, igual cifrão a cifrão 1. Opa, travou tudo. Por quê? Travou tanto a coluna, que é a letra, como travou a linha, que é número. Tá bom? Então, se liga na dica do professor João Kleber aí, tá, turma? Agora chegou as questões de funções que são utilizadas para obter dados do computador. E que funções são essas? São funções que normalmente está vinculada a retornar para a gente questões de data e questões de calendário. Que função que cai em concurso, professor? A função igual hoje. Quando você coloca a função igual hoje, o que ele apresenta para mim, turma? Lembrando que como é uma função, eu preciso colocar o nome da função e, pelo amor de Deus, eu tenho que colocar entre parênteses, tá? Então, quando eu coloco a função igual hoje, o que ele me retorna? A data atual. Então, se eu colocar igual hoje, ele vai me apresentar igual 1 do 9 de 2021. Tá? Então, 1 de setembro de 2021. Beleza? Se eu coloco igual hoje mais 5, então ele vai me trazer o dado de 6 de setembro de 2021. Então, ele pega a data do computador mais 5 dias. Então, ele vai me trazer a data de 6. Beleza? E se a gente também tem alguns atributos, né? Na qual você pode buscar o dia, que é o atributo, mês. Mas isso aqui, sinceridade, eu não vi cobrando sobre carreiras bancárias. Agora, o dado, né? A função da data atual cobra bastante. Então, igual hoje, ele me traz a função de data. E aí, pode cair também a diferença do agora. Qual que é a diferença do agora? O agora é como se fosse um plus. Tá? Por quê? Quando você coloca lá do igual hoje, ele me traz somente a data. O igual agora, ele traz a data mais horário. Então, tem uma coisa que eu sempre faço, que isso ajuda muito na hora da prova. O que você faz? O igual agora, ele é todo. Porque ele me traz informações de data e horário. Igual hoje, ele é parte, porque ele só vai me trazer a data atual. Então, fiquem atentos com esse macete. Se ele falar de igual agora, ele vai trazer a data e a hora. Se ele falar igual hoje, somente data. E isso a banca CES Gran Rio está cobrando, tá? Carreiras bancárias está cobrando bastante. Se não me engano, houve uma questão dessa lá no BASA, no Banco da Amazônia, tá bom? Vamos adiante. Questão de busca de dados, tá? Isso também é outra coisa importante.
Aprendemos lá no início do nosso amigo Excel que nós trabalhamos com pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho eu posso ter várias planilhas. Assim como a gente acabou de fazer sobre a questão da função agora e hoje, né? A gente colocou aqui que o hoje pega a data, então ele é parte, certo? E nós temos a função agora, que é todo, que ele pega todo o dado. Nós temos também a questão do Excel, que ele tem a pasta de trabalho, que ele é tudo, e ele tem, opa, deixa eu apagar aqui, a questão da planilha, que ele é parte, beleza? Então esse tipo de mapa conceitual facilita muito na hora da prova. E por que eu estou pedindo para vocês fazerem esse mapa na hora da prova? Porque, turma, ele pode perguntar o seguinte: eu consigo fazer uma função com dados sendo oriundos, né, ou buscados de uma outra planilha? Sim, é possível. E como que cai isso no concurso? Ele vai te perguntar a seguinte função, ó. Eu tô com essa nomenclatura aqui, ó, igual plan2, sinal de exclamação A2. O que esse cara tá querendo me dizer? Toda vez que tem um sinal de exclamação, significa que você está buscando dados de uma outra planilha. Perfeito? Então, pegando esse exercício aqui, ó, eu tenho plan2 A2. Então significa que este dado aqui, ó, esse dado aqui, ele não está armazenado na planilha 1. Ele está armazenado dentro da planilha 2. Como que eu identifico? Toda vez que você vê o vínculo, vai ter o seguinte: nome da planilha, cifrão, então está falando que está fora da planilha atual, e o ID da célula, que seria a identificação da célula. Então, se eu tenho esse exercício aqui, ó, igual soma de A3 ponto e vírgula plan 2, né? E aí eu coloco aqui A2. O que eu estou fazendo? Eu estou somando A3 mais o A2. Só que o A2 não está na planilha atual que eu estou. Está numa outra planilha. Então isso eu estou utilizando para soma. Mas eu poderia fazer para média. Eu poderia fazer para qualquer tipo de cálculo utilizando função. Então eu posso utilizar dados de células que estão na planilha atual, como eu posso também utilizar de planilhas que está fora. Lembrando, como que eu identifico? Tem o sinal de exclamação, já ligo o sinal de alerta, ó. Aqui eu estou buscando dados de outro local. O que eu preciso ficar atento? Tenho que fazer a identificação do nome da planilha, depois sinal de exclamação e a identificação da célula. Existe uma outra coisa também que é bem importante, que o CESP cobrou, se eu não me engano, ou foi a FGV, sobre outros arquivos, tá? Então, aqui seria de pastas de trabalhos diferentes. Então eu tenho um arquivo no Excel chamado, sei lá, relatório de dezembro, e eu tenho aqui um relatório de janeiro. Então são arquivos diferentes armazenados no computador. Diferentemente que eu tenho um arquivo lá, relatório, e tem a planilha dezembro, janeiro. Então se eu tenho um relatório com a planilha dezembro, janeiro, eu utilizo exclamação. Agora quando eu tenho arquivos diferentes, eu utilizo o colchete. Viu, colchete são arquivos diferentes, e assim você já consegue até responder na questão de concurso público, tá? Porque muitas dessas questões, quando ele fala sobre vínculos de arquivos, a resposta está na alternativa, tá? Então, macete é a mesma coisa. Lembra que eu falei que tem que colocar o nome da planilha
exclamação e a identificação da célula, agora você acrescenta o nome do arquivo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou fazendo uma soma, vamos pegar o exercício lá? Eu estou fazendo uma soma de B3, tá? B3, ponto e vírgula, mais o dado de uma planilha que está fora do... Planilha não, perdão, mais um dado de um arquivo que está diferente, que é esse caso aqui de teste. Então eu coloco ponto e vírgula, abro o colchete, coloco o nome do arquivo, tá? Teste. E aí outra coisa importante, você precisa colocar a nomenclatura correta. Então o arquivo Excel, a gente viu que é XLS, X, né? Então teste.xlsx, fecha o colchete, tá bom? E agora eu vou colocar o nome da planilha. Então tá lá dentro da planilha 1. E agora eu coloco o assunto que eu quero, que é o A2. Então tá aqui, ó. Busquei dado da planilha atual, do arquivo atual, e busquei dado de um arquivo externo, tá bom? Então, viu colchete é arquivo externo. Viu sinal de exclamação é planilha diferente. E lembre que uma planilha, ele é parte de uma pasta de trabalho. Então a gente precisa ficar atento com isso, tá bom? Aqui eu já passei para vocês, né? E agora a gente vai responder questões para massificarmos nosso conhecimento. Tá finalizando, gente. Eu sei que muitos têm dificuldade no Excel, mas é um assunto muito importante para carreiras bancárias, tá? Muito importante mesmo. O Excel ele pode fazer você passar no concurso público, como também pode fazer você que estava aprovado, né? Você fez muita pontuação em outras disciplinas e estava nas cabeças e lá para baixo. Então é importante porque, queira ou não, carreiras bancárias é análise. O Excel, a base dele é analisar, classificar e filtrar dados. Tudo bem? Vamos lá. Essa questão foi da Petrobras, né, no 2018, por cargo de técnico. Então vamos lá, né, gente? Vamos massificar nosso conhecimento com questões. Então, essa questão foi da Petrobras, no ano de 2018, por cargo de técnico. Ele fala o seguinte, né? Primeiro, ó, muito concurseiro já vai sofrer aqui. Tá? Já vai sofrer por quê? Ele vai bater o olho na questão aqui e já vai começar a analisar dados, vai começar a fazer pesquisas. Então, fiquem atentos. Eu já consigo eliminar aí uma questão sem sofrer, que é a alternativa D, ó. Por que a alternativa D está errada? Soma tá tranquilo, né? Correto. Aqui já consegui eliminar outra, tá? Multiplicação no nome da função. Não sei se isso seria adequado, mas a gente vai analisar depois. E somar produto está correto, tá? Então vamos analisar aqui e ver o que ele está pedindo, tá? A figura 1 mostra um pedaço de uma planilha em Excel, contendo duas tabelas. A primeira de A1 até C5. Então vamos lá, A1 até C5. Então faça o mapa mental aqui, ó. Ele está falando aqui. Então esse cara aqui é esse cara aqui. Na verdade não, aqui. Mostra a tabela de custos e preços para 4 tipos de produto, né? A, B, C. Que está aqui. E a segunda de A8, início, então é 2 pontos, vai ter F3. Mostra uma lista de vendas desses produtos e características dessas vendas. Então, vai ter F13, né? Então, A8,
F13. Então tá aqui. Perfeito. Considerando-se a figura 1, que é a fórmula a ser usada na célula E16. E16. Tá? Para calcular de forma correta o preço total de todas as vendas. Então, o que acontece? Ele quer calcular o valor de venda, tá? O que a gente precisa entender? A gente tem que trabalhar com a questão de soma aqui, beleza? Só que esse soma, eu tenho que verificar, bater o olho, já olha uma coisa que eu acho bem importante. Dentro dessa planilha, ele tem a questão de valores unitários. Se ele tiver valores unitários, já matamos a questão sem sofrimento, sem precisar ficar somando, tá? Por quê? Se tem valores unitários, turma, quando você trabalha com um sistema de comércio, é o valor unitário vezes quantidade, tá? E neste caso, o soma, ele não faz isso. Ele não faz a multiplicação, ele só soma valores. E nós temos uma função que é chamada de somar produto, que faz a multiplicação do valor unitário pela quantidade e depois ele faz a soma. Nessa brincadeira já cheguei ao meu gabarito. Alternativa E, tá? Por que a alternativa E? Vou somar produto de C9 a C13. Vamos ver aqui, ó. C9, cadê C9? C9, então tá aqui, quantidade, até aqui. Então tá aqui o nosso mapa mental novo. De D9 até D13. Então tá aqui, tá aqui. Beleza? Tanto é que você pode perceber, ó, que os intervalos são idênticos. Então aqui tá errado, né? Porque aqui eu não vou multiplicar. Eu somo esses dois dados, então dá completamente diferente. Aqui pode eliminar, né? Aqui você está fazendo uma soma e depois multiplicando de novo com o sinal, não tem nada a ver, você tem a função soma produto, o asterisco não pode estar no meio da função, então assim, algo completamente controverso, tá? E o nosso gabarito é a alternativa E. Percebam que a César Granhill, ela tentou dificultar a nossa questão, ela deu um monte de seleção sem nexo nenhuma. Nós nem precisamos utilizar, mas a gente fez um mapa mental. E como ele fala que ele quer calcular o preço total das vendas, e aqui a gente tem produto unitário, né, valor unitário vezes quantidade, matamos a charada. Qual que seria a charada? Somar produto, resolvemos sem sofrer 2, 3 minutinhos. Muitos concurseiros que não têm esse conhecimento que vocês adquiriram na minha aula hoje, o que eles ficam fazendo? Meu Deus, 1 mais 15, 1 vezes 15, 2 vezes 15, 3 vezes 16. Vocês viram que no momento algum eu fiz cálculo. Eu só peguei o conceito, somar produto, porque multiplica e soma. Está aqui o nosso gabarito. E aqui eu fiz um mapa mental para confirmar. E a resposta está no gabarito alternativa E. Vamos para o próximo agora. Ó. E aí ele coloca a mesma questão, né? Só que agora ele está perguntando sobre a questão de data, se eu não me engano. Então, ele coloca: a figura 1 mostra um pedaço de uma planilha Excel contendo duas tabelas. A primeira de A1 até C5, foi o que a gente fez anteriormente. Mostra a tabela de custos e preços para 4 tipos de produtos. A segunda mostra uma lista de vendas desses produtos e as características dessas vendas. Em relação à figura 1, que a fórmula pode ser usada na célula E18. Então, E18, tá? E18, para mostrar a data hoje no formato apresentado. Então, aqui, gente, nós já podemos eliminar várias questões, né? Igual data, valor. E a gente também
pode eliminar igual data que não existe. Eu tenho esta função e esta função. Na dúvida, faço o mapa mental. Se você coloca igual a hoje é parte, porque ele vai mostrar somente a data atual. Se você coloca igual agora, ele é parte, porque ele mostra horas mais data, tá? Então, igual agora, ele vai te mostrar a data atual mais horário atual. E aqui ele não está perguntando o horário, ele está pedindo somente a data. Gabarito alternativa B, tá? E a última para a gente fechar nossa aula com chave de ouro. Ele fala o seguinte: considere a figura a seguir extraída do Microsoft Excel 2016 em português, tá? Então ele pergunta pra gente como foi obtido esses dados, né? Então vamos lá rapidamente. Eu tenho vários dados e ele está usando o PROC-V. Primeiro, sem sofrer, sem se desesperar, tá? O que o PROC-V faz? O PROC-V ele faz uma análise gerencial, tá? Ele faz uma procura em dados que estão na vertical. Professor, o que é vertical? Coluna, beleza? E aí aqui ele foi até bacana com a gente, ó, porque ele deu os dados, né? Primeiro aqui, o que ele está procurando? Valor de referência. Então, quem ele está buscando? Depois, ele dá o intervalo, tá? Depois, terceiro dado, ele dá a coluna que nós vamos analisar. E aqui ele foi um pouquinho sacana, né? Porque ele deu falso. Então, o que ele está querendo apresentar? O falso, ele é zero. Zero é um valor exato, tá? Zero é igual a falso. Se ele colocasse 1, seria valor aproximado, que seria verdadeiro, tá bom? Mas isso a gente consegue meio que responder por forma de intuição. Então vamos lá. Ele utilizou como referência o A2. Quem é o A2? O A2 é o valor de 4. Então, tá aqui o valor de referência, o A2. Ele pegou o valor de B1 até D5. Então, B1, cadê? B1, tá aqui, até D5. Então, tá aqui. Tá? Até D5. Então, você vai pegar aqui o valor. Vamos utilizar aqui B1 até D5. Fiz o mapa mental. Beleza? E ele quer procurar a segunda coluna, tá? Então a segunda coluna tá aqui. Primeira, segunda. Segunda coluna. Beleza? E ele fala que é um valor exato. Então, quem é o A2? Por favor, quem é o A2? Oh, desculpa, gente. Eu tenho que pegar dessa seleção, né? Ô, professor, dessa seleção aqui. Dessa seleção. Tá? Porque eu comecei aqui, ó, B1, tá aqui. Esse cara aqui esquece, né? Então, B1 até D5, tá aqui. E aí eu peguei a segunda coluna, tá? E aí ele pergunta o seguinte: qual o valor que vai ser apresentado? Tá? Quem é a célula A2? A célula 2 é o valor de 4. Tá? É o valor de 4. E ele quer me apresentar o valor da segunda, né? O valor da segunda coluna. Então, tá aqui, ó. Fala, galera, então a gente chega no final da nossa aula. Então a gente viu tudo sobre a parte de Excel, a parte avançada, na qual ele cobra as questões de funções. Fiquem atentos que ele pode cobrar também a questão de listas. Ele também pode pegar as questões de funções que nos retorna valores de data, né? Que é a função agora.
que pode ser a data e a hora, ou a função hoje, que ele vai trazer somente a data atual, que foi a questão nossa, né, o nosso gabarito, que é a alternativa B. E tem que ficar atento que nas respostas a gente pode encontrar, tá, eliminações. Então não fique focando, sofrendo com a planilha. Às vezes a resposta está tão fácil, a gente fica perdendo tanto tempo para analisar dados, verificar comparações, sendo que a resposta está aqui. Verifica todo o conceito que você aprendeu, verifica se a função está correta, que assim você vai ter muito êxito na hora de realizar a sua prova, tá bom? Qualquer dúvida, gente, volta nessa aula, aproveite que essa aula é uma aula gravada, porque o Excel, conforme eu falei, no mínimo umas 2 questões vai ter aí no seu concurso e você precisa estar preparado, tá bom? Não esqueçam de avaliar a nossa aula, que isso é muito importante para a gente ter um feedback construtivo, né? Para a gente avaliar o que precisa melhorar e o que a gente precisa continuar para tendo a melhor aula possível para vocês, tá bom? Tenha uma ótima semana, tenha bons estudos e a gente se vê. Até mais! Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero apresentar essa playlist de 100 vídeos completos focados no concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Oeste da Bahia, que a LAC Concurso está disponibilizando para vocês. Depois da minha fala, vocês vão ter a aula aí normalmente completa para que vocês estudem de uma forma com qualidade, com presteza. A gente faz essa ação aí para ajudar os alunos, né? E eu quero fazer um convite. Olha só. Professor, estou assistindo as playlists, está bacana, está 10, está tranquilo, mas, professor, eu quero material de apoio. Professor, eu quero o restante do curso. Aqui tem 100 vídeos no YouTube, mas são mais de 100 vídeos este nosso curso. E eu faço um convite para vocês, até para vocês ajudarem o nosso site. Vocês podem estar estudando via o nosso site lá, concurso. A inscrição está o link da inscrição está na descrição desse vídeo, contribuindo com um valor simbólico de R$ 99,90. R$ 99,90 você vai ter este curso completo, mais de 100 aulas, mais um material de apoio e, além disso, você vai ter direito a uma metodologia vencedora, que é o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o painel do aluno. Ali você vai ter uma meta de estudos diária, a gente vai organizar, nós vamos priorizar os seus estudos com base na grade. Você vai estudar em regime de metas. Você vai ter o painel do aluno, você vai ter toda a estrutura do site por apenas R$ 99,90 e, claro, você vai contribuir com esse nosso grande projeto social que nós desenvolvemos aqui no YouTube. Tudo bem? Bacana? Então, excelente aula. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.